Fala, Belga! Começando mais um vídeo aqui hoje, e dessa vez a gente vai continuar a análise fundamentalista do vídeo anterior, só que dessa vez na prática, né, mostrando para vocês uma análise que eu fiz em maio, confirmando, ao meu ver, que o euro ia chegar à igualdade com o dólar, né, um euro valendo um dólar, e isso aconteceu essa semana. Então por isso eu vou mostrar essa análise para vocês, como eu fiz, o que eu achei, o que eu concluí disso, né, e os números que eu olhei. Bora lá? Então, antes de mais nada, a gente precisa entender o que levou a essa análise. Mas, ainda antes disso, curte esse vídeo, deixa o seu like. Isso não vai diminuir nada na sua conta, é de graça. Sua conta bancária vai continuar com o mesmo saldo, pode ficar tranquilo. No máximo vai aumentar, né? Porque de acordo com as informações que você vai ter aqui, com certeza vai te fazer ganhar mais dinheiro. Então, curte esse vídeo. E continuando, a gente precisa entender o que nos leva a realizar essas análises. Porque você precisa ter algo em mente, né? Que tipo de dados você espera? Que tipo de resultado? Por exemplo, eu queria saber se o dólar ia continuar aumentando e se teria mais movimentações de taxa de juros, porque o mercado estava cobrando muito isso. Então isso eu queria saber, e ao meu ver, se tivesse mais aumento na taxa de juros e o euro, a Europa, né, não reagisse, a gente teria uma igualdade aí nas moedas, né? E foi o que aconteceu. Então, voltando ao passado um pouco, explicando o que aconteceu nesse caso. Eu estou com um gráfico aberto aqui, os gráficos eu vou mostrar para vocês os dados que eu li. O que aconteceu? Coronavírus, né? Veio, aconteceu tudo o que aconteceu, e as economias, as políticas monetárias acabaram abaixando muito a taxa de juros, buscando aumentar o giro de dinheiro no mercado. E aí, quando aumentou o giro de dinheiro no mercado, a gente facilita o acesso a crédito, as empresas começam a contratar mais, porque aumentam o consumo, as pessoas começam a ter mais dinheiro, aumentam o consumo, aumenta a produção e, consequentemente, aumenta o preço também, porque a demanda fica maior, né? E a oferta, basicamente, não aumenta tanto, por questão de commodities. É difícil você aumentar a matéria-prima de uma hora para outra. Então, acaba subindo o preço das coisas. E com isso a gente começa a ter inflação, porque aumenta o custo de produção, basicamente. E ainda tem a questão da valorização da moeda, né? Que o dólar ele teve uma crescente e em 2021 ele acabou se recuperando um pouco mais rápido também, com a questão de vacinação e tudo mais. Nos Estados Unidos estava bem acelerado, né? Em comparação com os outros países. E aí, em 2022, a gente via uma cobrança muito grande já do mercado, porque, como eu vou mostrar para vocês aqui, a gente vinha tendo uma inflação acima do normal, né, por mais que o mercado estava bem acelerado, e aí estava tendo uma cobrança por esse aumento na taxa de juros, para tentar segurar essa inflação, e a gente também tem números bem interessantes sobre a questão de seguro-desemprego e de payroll. Então eu vou mostrar para vocês aqui um pouco do que eu analisei, e o que eu concluí também através dos dados. Então, primeiramente aqui a gente está vendo IPC, né, que é basicamente a inflação. E aí a gente vinha aqui está 5 anos, né, basicamente, mas vamos colocar aqui em 2 anos. Então, eu tenho uma movimentação aqui de 2021 e tudo mais, chegou a subir, teve uma queda ali em mês de setembro, e de setembro para frente, olha só, os números vieram altos. E uma observação, tá vendo esse atual verde e projeção? A projeção é o que os analistas projetam para determinado dado. E o atual é o que vem de fato. E pode observar que a maioria veio acima da projeção. Ou seja, estava meio que descontrolado, estava vindo acima do que todo mundo achava. Então, dados fora do comum demonstram uma economia que carece de atitudes, porque carece de um determinado controle. Então a gente pode ver aqui, ó, janeiro, fevereiro, e aí em março a gente teve a primeira alta na taxa de juros, e que foi muito cobrada, o mercado estava realmente cobrando muito. Então em março a gente teve um aumento na taxa de juros,
por mais que a gente teve um número alto ainda de IPC, mas dados de payroll ainda estavam bem aquecidos, demonstrou que ainda estava tendo uma contratação, e uma contratação para uma economia que quer esfriar não é tão bom assim, e quer diminuir a oferta de dinheiro, vamos dizer assim, né? Circulação de dinheiro, porque é a falta da circulação que acaba fazendo esse dinheiro valer mais, né? A diminuição da oferta e o aumento da demanda, a continuação daquele volume de demanda acaba valorizando. Então, voltando aqui para o gráfico, em abril a gente ainda teve uma inflação alta, até que em maio foi quando teve outro aumento na taxa de juros, porque, olha só, esse aumento aqui, ó, de abril, por exemplo, para março, foi um valor bem alto. Então, o mercado teve um novo aumento na taxa de juros, que foi quando eu analisei. E qual foi a grande questão para eu analisar o dólar? O dólar já viu uma moeda cara, porque o que acontece? Europa, muito afetada, né, muito arriscada, vamos dizer assim, pela questão da Rússia e Ucrânia. Por quê? Porque a Rússia fornece o gás, né, para a Europa. E sem o gás, a Europa acaba tendo inverno e tudo mais, então tem um certo risco, porque eles usam aquecedores e entre outras coisas também. E então a Europa já não simbolizava segurança. O que os investidores fizeram? Com o aumento da taxa de juros dos Estados Unidos, os investidores acabam migrando para os investimentos nos Estados Unidos, nos títulos dos Estados Unidos. Nem digo em bolsa de valores, porque o que acontece? Eles não ficam em bolsa de valores porque também não demonstram muita segurança. Então eles migram justamente para os títulos, né, indexados à taxa de juros, basicamente. Então com isso também, por isso que muitas das vezes as bolsas de valores acabam sofrendo um pouco com a alta da taxa de juros. Mas qual que é a grande questão? Com esses investimentos migrando para lá, a gente teve uma valorização do dólar para uma moeda que já estava alta. Então para mim, uma moeda que já está cara e está tendo toda essa atitude, vamos dizer assim, a gente vai ter uma valorização ainda maior, que foi quando eu constatei que ela ia igualar com o euro. Então a gente pode ver uma inflação crescente, né, demonstrando que precisa de atitudes do mercado. A gente pode ver aqui, por exemplo, do governo, né, no caso, olha a inflação antes do coronavírus. O coronavírus é a partir dessas barras negativas, dos valores negativos. Olha o volume de inflação depois e olha antes. Então, é bem diferente a gente ver que realmente ainda faltam algumas atitudes do governo para conseguir, né, segurar, para conseguir normalizar esses dados. Eu ainda trouxe alguns dados aqui de payroll, a gente pode observar. Teve uma queda aqui, por exemplo, ó, no preço nos dados, né, de payroll, seguido de algumas altas e tudo mais. Só que a gente pode ver que os valores ainda estão, de certa forma, altos. Porque, por exemplo, aqui onde veio caindo, esses dados aqui, que seriam uma economia fria, por exemplo, a essa altura aqui, ó, a gente ainda tem alguns dados altos, como esses aqui e tudo mais. E isso, por exemplo, em março aqui, eu realizei a análise em maio, antes de sair o payroll de maio, e eu vi que estava alto. Então eu ainda tinha um aquecimento na economia. Isso ainda me demonstrava que eu teria mais atitudes do governo para segurar tudo isso. Além disso, a gente ainda tem dados aqui de pedidos iniciais para o seguro-desemprego, que esse é um dado também muito importante que me mostra, além de quanto a economia está contratando, quantas pessoas estão desempregadas. Preciso saber, porque uma economia bem estruturada, que está ali, vamos dizer assim, aquecida, o número de pessoas desempregadas acabam caindo, porque as empresas estão produzindo mais e, consequentemente, contratando mais. Mas olha só, olha esse número aqui, esse número é extraordinário. Esse número aqui é a variação, olha só, quando começou o coronavírus aqui, olha só como salta o número de pessoas de pedidos iniciais para o seguro-desemprego. Até que a gente tem uma queda, vamos mudar aqui para 2 anos, e aí a gente tem uma queda, e no caso eu fiz essa análise em maio, mais ou menos por aqui, assim, esse dado é semanal, por isso que tem muitas barras assim, e a gente conseguia ver uma queda, um certo aumento aqui, por exemplo, mas uma estabilização. E o que acontece? Como eu disse, uma economia que está esfriando, eu preciso, querendo ou não, que aumente o número de pessoas desempregadas. Eu preciso que as indústrias diminuam a produção.
Coisa que não estava acontecendo tanto assim, né? Chegou a acontecer, mas não aconteceu tanto assim e não demonstrou para mim que foi depois da alta da taxa de juros. Então, depois disso tudo, para mim, os dados me diziam que teriam mais atitudes. Por quê? Porque o meu payroll ainda estava, de certa forma, elevado, alguns dados elevados. Meu pedidos iniciais para o seguro-desemprego não estava tão baixo, não estava caindo, né, frequentemente. Estava, aqui no caso, aqui está uma lateralização. E meu índice de preço ao consumidor, ou minha inflação, ainda está com dados bem elevados. Então tudo isso me demonstrou que eu teria mais atitudes para valorizar uma moeda que já estava valorizada. O que isso quer dizer? Que ela ia ganhar vantagem referente a outras moedas. Principalmente em relação ao euro, que por mais que você fale assim, você não analisou o euro. Mas eu continuei acompanhando o euro e o euro estava bem lento. A maior crítica da economia da Europa era que as medidas para economia, no caso para esfriar e para controle de inflação, estavam bem lentas. Ou seja, o mercado estava falando mal. Se está falando mal, provavelmente eu tenho uma desvalorização daquele ativo, que confirmou para mim ainda mais que o dólar iria igualar ao euro. Então é isso, se vocês forem reparar, basicamente são notícias. É você estar atento a notícias, entender o humor do mercado e, logicamente, ver os dados, se os dados estão batendo com o que o mercado quer de fato daquilo. Se eu tenho atitudes para uma economia esfriar, eu não posso ter gente contratando, eu não posso ter menos diminuição no preço, diminuição dos pedidos iniciais de seguro-desemprego. Então, quando eu vejo dados ali que não está acontecendo como o mercado queria, como os governantes queriam, eu provavelmente vou ter mais atitudes, e essas atitudes, nesse caso aqui, é para valorização da moeda. Então, provavelmente num par que faz par com ela, né, numa moeda que faz par com ela no Forex, eu vou ter determinada movimentação. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, você entendeu, né, eu espero que tenha entendido. Se você ficar com alguma dúvida, ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários, eu vou trazer um vídeo, ou eu posso responder até no Instagram. Me acompanhe também no Instagram. E deixa nos comentários aí, comenta se você tiver alguma dúvida, eu vou trazer aqui outros vídeos, caso, se for o caso, né, eu trago respondendo essas dúvidas. E espero que tenham gostado, espero que agregue conhecimento a vocês. E é isso, deixe seu like novamente, comenta no vídeo, se inscreve no canal e é isso, até mais.